Salmo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Salmo de Davi, ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém. Irmãos, este é um versículo, o 8, que vale a pena sempre falarmos antes de dormir, para que realmente possamos experimentar esse descanso em Deus. Temos problemas? Todos nós temos. O mundo tem problema, sempre teve, tem e terá. O contexto aqui fala de uma forma muito semelhante ao Salmo 3. Se você observar até o título que a Sociedade Bíblica deu, confiança em Deus na adversidade, e o 4, confiança em Deus na angústia, está ali no mesmo tom, na mesma linha, tanto que ele fala do sono nos dois salmos. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Salmo 3, 5. E agora o Salmo 4, 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Como falamos no Salmo 3, o contexto de Absalão, filho de Davi, perseguindo seu próprio pai, uma dor profunda no coração dele. Pior do que uma guerra mundial é um filho se levantar contra o próprio pai, porque inimigo é inimigo. Agora, quando o inimigo é dentro de casa, aí é pior. Quando as feridas nascem e são feitas ali dentro de casa, acontecem dentro de casa, é muito pior. Por causa da familiaridade, por causa da intimidade. Davi, então, está neste drama. E o Salmo diz, Salmo de Davi ao mestre de canto. Um músico-chefe, esse mestre de canto, com instrumentos de cordas. Aqui uma nota, então, musical. Como enfrentar problemas, como enfrentar adversidades, como enfrentar angústias, como enfrentar pressões da vida de qualquer ordem. Primeira coisa, irmãos, nós sempre precisamos lembrar para que voltemos a praticar: clame a Deus com perseverança. Deus ouve a oração do justo. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Ou seja, Deus é justo juiz. Ele defende a causa justa. Davi, neste caso aqui, ele está sendo prejudicado, ele é inocente. Não quer dizer que ele não tem pecado. Quando ele fala que ele é inocente, ele está dizendo o seguinte: Deus, nesta situação, o Senhor conhece a minha inocência, que eu estou sofrendo ataques mentirosos. Veja aí, no versículo 2, eles buscam a mentira, eles amam a vaidade. Mas às vezes, meus irmãos, nós clamamos, e Deus parece, mas só parece, demorado em responder ou atender.
Então nós por vezes nos dirigimos como Davi: Senhor, responde-me. Senhor, até quando? O salmista chega a dizer: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? No Salmo 69, o mesmo Davi diz: estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Ele clamou, seus olhos se voltaram para Deus. Ele estava esperando, e talvez até as nossas lágrimas sejam derramadas e encharquem aí a nossa cama, ou o lugar onde nós oramos, e a resposta aos nossos olhos não vem. É uma abertura de angústia este salmo. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, ou seja, Deus que defende a minha causa. Mas ele fala nesses termos, porque ele nunca deixou de acreditar: o Senhor me ouve quando eu clamo por ele, versículo 3. Nós temos a convicção que ele ouve. O que causa angústia no nosso coração, muitas vezes, é que nós não sabemos esperar, irmãos. A ansiedade que toma conta do nosso coração e fica difícil perseverar na oração. Na angústia me tens aliviado. Davi, você tem alguma experiência de pressão, de angústia em que Deus o livrou? Ele diz: muitas. Angústia aqui, meus irmãos, se refere a uma pressão. É como se estivéssemos num lugar apertado, e isso causa uma angústia, um aperto, e ele se sente depois aliviado. Ou seja, ele está dizendo aqui: Deus, o Senhor me deu folga, me deu alívio, o Senhor me reconfortou. Tem uma tradução em inglês que coloca o seguinte: fui duramente apertado e tu me colocaste à vontade. É mais ou menos uma paráfrase, digamos assim. Está falando que a intenção do texto, na angústia, no aperto, quando a pessoa está angustiada, quando a cabeça dela parece que está assim pressionada, e aí vem o Senhor e dá aquele bálsamo da palavra, ação do Espírito Santo, oração, e quando ele age na própria situação e dá um alívio. Meus irmãos, o nosso alívio, o nosso consolador não é o homem e nada que provenha do homem. Na angústia, Deus nos tem aliviado. Nós temos ouvido o seguinte: quando isso acontecer, eu ficarei aliviado. Quem é o alívio e o descanso da nossa alma? Quem é o descanso do nosso coração? Davi então está falando aqui: Senhor, responde-me, porque tantas vezes eu clamei, no aperto, na angústia, na pressão, e o Senhor me aliviou, o Senhor me deu folga. Nossa tendência, irmãos, isso é muito triste, é esquecer rapidamente o que Deus fez na nossa vida. Josué e Caleb lembraram tudo que Deus tinha acabado de fazer ali na vida do povo, no caso de Números. E lá, quando eles chegam na terra prometida, eles têm a mesma confiança, eles não esquecem do que Deus fez. Não supervalorize a angústia em detrimento do alívio que tantas vezes Deus já operou na nossa vida. Então Davi está dizendo: Senhor, responde-me, porque na angústia o Senhor traz o alívio. Quando Saul perseguiu Davi, o cercava por todos os lados, Deus dava um escape. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Que Deus olhe para nós com graça, que Deus tenha compaixão de nós. Não é estranho, meus irmãos, que aconteça algo assim
de disciplina ou de castigo na humanidade. Merecemos muito mais e virá muito mais, diz a Bíblia. Então nós não clamamos para que Deus seja coerente com a nossa justiça. Não existe justiça nenhuma. Não existe dignidade nessa humanidade, como se fosse uma humanidade redimida, evoluída. Não. As mãos estão cheias de sangue por causa do aborto no mundo todo. A corrupção, desde as menores sociedades até as maiores no nosso país. A depravação moral, sexual, é uma coisa aí que grita por todos os cantos e lados. E Deus vai olhar, Deus que é santo, com indiferença para isso? Não, Ele é santo, então Ele reage com justiça. Então nós não clamamos para que Deus haja de acordo com as nossas obras, porque isso seria terrível para nós. Nós clamamos para que Deus tenha misericórdia, que Deus olhe para as nossas imperfeições e tenha misericórdia de nós em Cristo Jesus. Senhor, olha para nós de acordo com a cruz, mediante o sangue de Jesus, nos perdoa, nos restaura. Senhor, tem misericórdia de mim. Está falando um Davi aqui que adulterou. Está falando um Davi aqui que promoveu a morte de um soldado fiel. Porque não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe situação que Deus não possa mudar, favorecer o seu servo para a glória dele. Portanto, como enfrentar os problemas, as dificuldades, as angústias, as pressões da vida? Clame com perseverança, porque Deus ouve a oração do justo, porque Deus alivia a nossa angústia e porque Deus é misericordioso. Deus derrama misericórdia. Segundo, lembre-se que Deus te separou. Deus nos ama, irmãos, e tudo que falamos sobre Deus é eterno. Não houve um tempo em que Deus não amasse o seu povo. Com amor eterno eu te amei. Portanto, há uma diferença, é óbvio que existe, entre aquele que conhece o Senhor e aquele que não conhece o Senhor. O que os homens fazem contra Davi é o versículo 2. Mas ele pensa mais no que Deus fez por ele. Importa mais, irmãos, o que Deus fez por nós ou o que os homens fazem contra nós? O que os homens fizeram contra Davi? Homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Ou seja, a autoridade de Davi jogada no chão. Ele está passando aqui por humilhação. Pessoas que amam a vaidade, isto é, a futilidade, a mentira. Eles amam a mentira, promovem a mentira, e quem fala a verdade é chamado de mentiroso. É uma inversão completa dos valores morais e espirituais e eternos. Veja que uma coisa está ligada à outra. Eles tornam a glória em vexame do rei ungido de Deus. Amam a vaidade, a futilidade, tudo que é inútil. E eles buscam a mentira. Sabe por que busca a mentira? Porque Deus é verdade. Porque Jesus é a verdade. Então a impiedade não se coloca ao lado do Senhor Jesus, mas se coloca contra Ele. Então o que é vexatório, o que é mentira, o que é vaidade, o que é inútil, o que é fútil, é isso que essas pessoas vão abraçar, porque abraçando estas coisas, elas estão rejeitando a Deus. O que Davi está sofrendo em termos de humilhação, de perseguição, a base disso tudo, o fundamento para que tudo isso aconteça é mentira.
ele está sendo caluniado, difamado, desprezado. Como sair de uma situação como essa, emocionalmente falando? Quando é atacado, quando é humilhado, quando é desprezado injustamente, quando é inocente numa questão e mesmo assim apanha por todos os lados, acima do que os homens estão fazendo contra Davi, ele pensa no que Deus fez por ele. Isso não é maior? Isso não é mais importante? O amor de Deus não supera todos os ódios deste mundo? Se cada uma de todas as pessoas neste mundo odiasse a sua vida, mas Deus, por outro lado, te amasse, isso é mais importante. Vale mais o amor de Deus. E Jesus disse para os discípulos: ai de vós quando todos vos louvarem. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Os homens estão desprezando Davi. Os homens estão rejeitando Davi. Mas Deus, antes da fundação do mundo, está separando Davi para ele. Distingue para si o piedoso, o fiel, o santo, o leal. Agora o que o texto diz? Distingue para si. Ou seja, Deus nos separa para Ele mesmo. Jesus diz: quando eu voltar, eu vos receberei para mim mesmo. Ele nos escolheu para Ele, ou seja, é um amor envolvido. Então o que importa se Davi perdeu o trono? Não importa se ele perdeu a glória, não importa se ele perdeu o trono, não importa se ele perdeu o dinheiro, não importa se as pessoas estão falando mentira contra ele. É lamentável que isso esteja acontecendo, mas em termos do coração dele, ele sabe que Deus o ama verdadeiramente e acima de qualquer outra pessoa nesta vida. Deus distingue para si o piedoso. Ele nos chama pelo nome. Ele diz: você é meu. Então muitos estão contra Davi, mas é como se ele dissesse assim: tudo bem, porque Deus me ama. Ele consegue enfrentar com sanidade, com sobriedade essa situação. Ele consegue dormir porque o amor de Deus está no coração dele. Ele sabe que Deus o ama. O ainda que acontece muitas vezes na Bíblia e também na nossa vida. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que, aí começa, a terra se transtorne, os montes se abalem nos seios dos mares, a terra tumultue, espumeje, etc. Quietai-vos e sabei que eu sou Deus. Abacuque também diz: ainda que tenha um caos econômico, é isso que ele quer dizer, falando da agricultura, todavia me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que, e você pode completar o que você está passando, ou passará, porque Deus me ama e Ele me ouve por causa disso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Meus irmãos, o fato de Deus nos ouvir é uma graça maravilhosa. Parece algo tão comum, não é? Falar assim: Deus ouve a sua oração, mas não deveria ser comum, não. É um espanto o fato da Bíblia dizer que Ele ouve e que Ele se inclina para ouvir e dá uma atenção total para as nossas orações. Ele fala conosco através da Bíblia, nós falamos com Ele através da oração. Há uma comunhão, há um relacionamento. Davi, acima de falar com este ou com aquele, ele fala com Deus. E nós precisamos aprender isso.
falar mais com Deus sobre o que está acontecendo. Colocar mais nas mãos de Deus toda a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, o nosso país, as autoridades todas. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele, é uma certeza. Portanto, quando você for orar, pense, Ele está me ouvindo. Ele não nos ouve apenas num sentido geral. Não, Ele nos ouve mais do que você me ouve agora. Este ouvir de Deus é mais profundo do que um ouvir, digamos assim, físico, natural. É um ouvir do coração, é uma atenção afetiva que Deus dá e se dispõe a responder de acordo com a sua vontade soberana. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Antes de orar, pense nisso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Portanto, enfrente as coisas, clamando com perseverança. Lembrando sempre que Deus te separou, que Deus te ama, que você é amigo de Deus, que Deus está presente na sua vida. E sossegue o seu coração meditando. Irai-vos e não pequeis. Ele tinha, humanamente falando, nesses termos assim, motivos para ficar irado. Mas o servo de Deus não pode ficar desequilibrado, irmãos. Irai-vos, mas que esta ira não seja ventilada a ponto de levar ao pecado. Que essa ira não seja ventilada a ponto de levar ao pecado. E nós sabemos que quando a ira sobe, falamos o que não devemos, tomamos decisões das quais depois nos arrependemos. O salmista então está dizendo o seguinte: olha, não tome decisões precipitadas, não fique irado contra o panorama, sossega em Deus. É evidente, tem uma ira que é santa e se não existir é pecado, inclusive. Aquela justa indignação, o zelo de Finéias é santo. O zelo do Senhor Jesus pela casa do Pai, santo. Ficar indignado com a injustiça, com a mentira, com a maldade, sim, mas que não seja aquela ira humana, carnal, explosiva, que leva ao pecado. Um dos pecados que as pessoas hoje mais se orgulham é o pecado da ira. Já acontecia lá com Lameque. Matei um homem porque ele me pisou, um rapaz. Talvez fosse um rapazinho mesmo, um jovenzinho. E ele se orgulha deste feito, não leva o desaforo para casa, sou nervoso, sou irado. Ele se orgulha disso diante das suas esposas. É pecado de todos os lados, né? Começa a poligamia, a sua ira pecaminosa, ventilada, a pessoa descompensada, pisou nele, ele mata a pessoa. Por isso que Deus regula, olho por olho, dente por dente. É uma regulação da justiça proporcional. Matou, deve morrer. Pisou, não morre. É uma regulação daquilo que é proporcional em termos de justiça. Irai-vos e não pequeis. A ira é obra da carne, essa ira humana. Nós temos que mortificar. Nós não podemos, irmãos, ficarmos assim irados. E essa ira permanece. Paulo diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aquela ira que se aloja, fica ali, cria amargura. Daqui a pouco a pessoa está envenenada com aqueles pensamentos e começa a olhar sempre para o outro de uma forma assim desprezível, irada, amargurada. Irai-vos e não pequeis. A Bíblia não diz que em momento algum a pessoa deve ficar irada, não pode ficar irada. A ira vem, é uma emoção humana. Agora, o que nós fazemos diante disso? Paramos, oramos, nos acalmamos ou ventilamos essa ira? E aí cai no pecado.
ao irar-vos, não pequeis. Isto é, não pequeis devido à ira. Olha o que diz o versículo 4: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ó minha alma, espera em Deus. Ao invés de no travesseiro, ali, deitado, no momento de descanso, de repouso, ficar imaginando, ficar consumindo, ficar matando ali as pessoas no coração, isso só faz piorar a situação, só causa mais mal ainda para o coração desta pessoa. Consultai no travesseiro o coração e sossegai, ou seja, medita, fala com Deus, ora, sossega nas mãos de Deus. O Salmo 131, Salmo de descanso em Deus, esse mesmo Davi diz: fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada, ou seja, que acabou de mamar, se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Descansa no Senhor e espera nele. Salmo 37, 7. Não te irrites, olha aí, a ira de novo. Não te irrites por causa do homem, que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. 3 verbos cruciais no Salmo 37: confia, agrada do Senhor e entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ou seja, meus irmãos, que nós não sejamos pessoas desequilibradas, que numa situação age de um jeito, outra situação age de outro, como que assim movida nas suas emoções por aquilo que acontece. Somos humanos, às vezes o nervoso vem, a coisa sobe, mas calma. É isso que o Salmo está dizendo, o Salmo está reconhecendo a nossa fragilidade. Por isso que Paulo diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, irai-vos e não pequeis. Depois ele fala: não deis lugar ao diabo, porque ele vai aproveitar esse momento de explosão, de falta de racionalidade, de sobriedade, para agir. O que nós devemos fazer? Oferecer sacrifícios de justiça. Tenha uma vida justa, esteja reto diante do Senhor, confia nele, confiai no Senhor, vale a pena confiar em Deus. E por último, direcione o seu olhar, sua alegria e o seu descanso em Deus. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Não é a pergunta que a filosofia tem feito aí ao longo dos séculos? Que as pessoas estão levantando aí: quem nos dará a conhecer o bem? Qual é o caminho? Qual é a verdade? Quem nos dará a conhecer? Davi diz: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Essa seria a minha resposta e a sua. Onde nós queremos encontrar, meus irmãos, a resposta? Onde nós queremos encontrar alívio? Onde nós queremos encontrar sossego para o nosso coração? Onde nós queremos encontrar um ouvido que de fato nos ouve? Humanamente falando, metaforicamente falando, que Deus nos ouve. Onde nós encontraremos amor? Onde nós encontraremos o sumo bem? Davi responde: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Senhor, que o Senhor seja a nossa luz. Na tua luz vemos a luz. Deus nos dá luz, Deus nos dá o bem, porque Ele é favorável a nós. Deus nos dá coisas boas.
Deus tem o melhor para o seu povo. Davi está dizendo: apesar de tudo, eu tenho mais alegria no coração do que eles. Eu me preocupo, meus irmãos, com os cristãos que não têm alegria, ou que têm uma alegria assim muito móvel, muito inconstante. Você falar com ele amanhã, você não sabe como ele está, se ele está feliz ou se ele está triste. Talvez quarta ele mude novamente. Tem alguma coisa errada. Não é isso que Deus tem preparado para os seus filhos. A alegria que Deus dá para os seus filhos é de ordem infinitamente superior, maior, eterna. Mesmo nessa situação, vexame, mentira, calúnia, desprezo, angústia, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Parece que eles têm, mas eles não têm. Asaf achou que os ímpios estavam bem, eles não estavam. Os materialistas, os ímpios, os gananciosos, olha, é fartura de cereal e de vinho. Então eles se sentem bem porque tem fartura. O outro não tem? Não interessa, eu tenho. Por isso que eu posso ficar aqui tranquilo, porque eu não estou nem aí para o outro. Mas Deus, que é misericordioso e olha para os pobres, para os desprezados, para os angustiados, não pobre simplesmente por ser pobre, como se tivesse uma atenção especial por ser pobre. Eu estou falando dos oprimidos, dos injustiçados, dentro desse contexto aqui. Veja, eles têm fartura de cereal e de vinho, mas como que eles têm isso? A alegria que essas coisas dão é uma alegria inútil, fútil, é uma névoa. Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Quer dizer, em Deus, acredita também em mim. Então veja, a paz que Jesus dá é uma paz que fica no coração. Isaías diz: o ímpio não tem paz. Nós temos, irmãos, alegria. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está faltando? Então está faltando o Espírito. Mais comunhão com Deus, mais vida com Deus. Amor, alegria e paz. O que rouba a nossa alegria? O ídolo rouba. A dependência de uma situação. Por exemplo, Davi poderia dizer: agora que eu perdi o trono, eu perdi tudo. Ele não deveria nem dizer: agora que eu perdi o meu filho, eu perdi tudo. Talvez não exista uma dor maior do que perder ou o cônjuge ou um filho. Mas isso não fez com que Davi perdesse a sua alegria em Deus. Ela estava em outro lugar, intocável. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Nós somos cristãos alegres, satisfeitos em Deus. Será que o nosso coração exulta na presença do Senhor? Tendo fartura, não tendo, não importa. Estamos falando de outra coisa. Eu sou feliz porque eu tenho fartura de cereal e de vinho. Então isso não vem de Deus. O que vem de Deus está acima de qualquer coisa material e humana. Davi, ele se sente amado por Deus. Davi tem a alegria que Deus dá para ele. Veja, mais alegria me puseste no coração. E Deus dá para Davi também paz. Observaram aí? Amor, alegria, paz. Em paz me deito e logo pego no sono. Ou seja, o sono vem imediatamente, simultaneamente.
Existem coisas boas, humanas, que preparam o nosso sono, a rotina, o método, aquilo que está ao nosso redor. Mas e aqui na cabeça? A pessoa pode até tomar um chá para ficar mais calma, fazer exercício, ela pode até nem assistir televisão, nem mexer no celular à noite, mas e aqui os pensamentos? E o coração? Não adianta métodos ou condicionamentos para um bom sono, se Deus não operar aqui dentro. Se a pessoa continuar com a sua cabeça acelerada, porque não orou antes de dormir, porque não meditou na palavra, então a cabeça fica acelerada, fica irada, fica indignada. O salmista aqui está dizendo: eu me deito em paz. Tudo isso está acontecendo, mas em paz me deito. Ele repousa com segurança. Ele habita com Deus confiante e despreocupado. Despreocupado, está nas mãos de Deus. Logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. O remédio para a ansiedade é a oração, meditação, tranquilidade em Deus. Isaías diz que nós devemos sossegar e nisso está a nossa salvação. Deus, meus irmãos, é a nossa justiça. Versículo 1. Deus é um Deus perdoador porque Ele é misericordioso. Deus é o nosso Pai que nos ama, Ele nos separa para si. Deus é a nossa confiança. Por isso que diz: confiai no Senhor. Deus é a nossa direção. Ele nos mostra o caminho. Ele nos faz conhecer o bem. Ele é a luz. A pessoa sair da caverna e ter um encontro com a luz é ter um encontro com Deus. Ele é a nossa alegria. A fonte da nossa alegria é Deus. Deus é o nosso descanso. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Quando nós buscamos o Senhor Jesus, Ele cura as nossas feridas, Ele cura os traumas do coração, Ele cura os dilemas, meus irmãos, os problemas, as complexidades da nossa existência. Que esfera que Deus não alcança? Que área do coração que Deus não tem acesso? Tem acesso a tudo, conhece todas as coisas, e Ele está do nosso lado, Ele é por nós. Deus quer então sim aliviar a nossa dor. Deus quer, meus irmãos, que nós tenhamos essa experiência de amor, alegria e paz nele e dele. Que Deus derrame amor, alegria, paz e esperança nos nossos corações. Amém. Vamos orar. Deus bendito, sabemos que o estilo da linguagem é poético, mas ao mesmo tempo é histórico, porque Davi experimentou isso. Ele passou por isso. É uma narrativa do que ele viveu. Não é um ideal, é uma experiência concreta do coração dele. Pai, a Tua palavra foi escrita para nós, de uma forma individual, precisa, gloriosa. Tua palavra, Senhor, é poderosa, louvado seja o Teu nome. Nós, Senhor, por vezes somos inquietos, acelerados, ansiosos, perturbados até. Por vezes, ó Pai, os Teus filhos não conseguem dormir bem. Por vezes, Senhor, acordamos pensando em algo que nos preocupa e dormimos pensando nisso, acordamos pensando na mesma coisa e passamos o dia falando disso. Ó Deus, que o Senhor ocupe os nossos pensamentos.
que o Senhor enche o nosso coração do teu amor. Porque a tua palavra diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração. O nosso coração permanecerá para sempre. Pai, concede-nos esta alegria triunfante, essa alegria de ordem superior. E concede-nos, Senhor, a paz, porque a tua palavra diz que o Senhor é o Deus da paz, que Jesus é o príncipe da paz. Senhor, concede-nos descanso, porque Jesus diz: achareis descanso para a vossa alma. Queremos ir para o Senhor Jesus, porque ali nós encontraremos alívio para o nosso coração. Ó Deus, levanta os abatidos, renova, Senhor, as forças daqueles que se encontram enfraquecidos. E permita-nos, Senhor, enfrentar o ódio, o desprezo, as mentiras, sabendo que o Senhor nos ama com amor eterno. Dá-nos firmeza de fé, segurança de propósito. Obrigado porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Ó Pai, que esta mensagem da Tua palavra faça diferença nas nossas vidas, que não seja considerada apenas como bonita ou interessante, mas que nós possamos viver o que nós lemos aqui esta noite, possamos experimentar tão logo, Senhor, deitarmos o que nós lemos aqui. Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da Tua igreja. Senhor, tem misericórdia do povo brasileiro, assolado, perturbado, aterrorizado. Ó Deus, olhando nas ruas as pessoas com um semblante caído. Ó Deus, que a mensagem do Evangelho leve esperança, porque só a mensagem do Evangelho tem esse poder. E que a própria igreja não perca isso, Senhor. Que isso não saia, que isso não desapareça do nosso coração. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e ajuda-nos, em nome, por amor e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Fiquemos em pé, meus irmãos, para recebermos a bênção.